Itália. Um refúgio de obras-primas que transcende gerações, onde a arquitetura ancestral encontra a harmonia de uma natureza poderosa e cativante. Por séculos, suas paisagens montanhosas, vales férteis e mares reluzentes inspiraram artistas, poetas e viajantes, encantados por sua diversidade e magia inconfundíveis. Caminhar por suas cidades e aldeias é vivenciar um equilíbrio entre o legado humano e a vastidão do mundo natural. Aqui o passado e o presente se encontram em perfeita sinfonia, tecendo histórias que permanecem vivas nas pedras de suas catedrais e nos campos que ondulam com o vento. Mas, ao longo dos séculos, a Itália também sentiu a força implacável da natureza. Erupções vulcânicas devastadoras e terremotos moldaram não apenas a geografia do país, mas também o espírito resiliente de seu povo. Paradoxalmente, esses eventos, embora trágicos, esculpiram algumas das paisagens mais impressionantes que o mundo já viu. Nesta jornada, exploraremos os cantos escondidos da Itália e revelaremos segredos de suas diversas regiões. Muito além dos destinos icônicos como Roma, Florença e Veneza, mergulharemos em locais de beleza intocada e história fascinante, onde o tempo parece ter parado. Cinque Terre, Ligúria. Cinque Terre, localizada na costa da Ligúria, no noroeste da Itália, é uma joia encantadora do Mediterrâneo, composta por 5 vilarejos pitorescos: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Cada um deles possui uma personalidade única, mas todos compartilham a beleza de suas paisagens dramáticas, penhascos íngremes, casas coloridas e uma cultura profundamente enraizada na tradição marítima e agrícola da região. Os 5 vilarejos, reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco, são conectados por trilhos de trem e, para os mais aventureiros, barcos que serpenteiam ao longo da costa escarpada. Sua história remonta à Idade Média, quando comunidades de pescadores começaram a ocupar as colinas íngremes, criando sistemas de terraços para cultivo, especialmente de uvas e oliveiras. Essas tradições permanecem vivas até hoje, com vinhedos centenários e a produção de vinho e azeite ainda desempenhando um papel essencial na economia local. Monterosso al Mare, o maior e mais ocidental dos 5 vilarejos, é conhecido por suas praias, que se destacam na costa predominantemente rochosa de Cinque Terre. As águas cristalinas convidam os visitantes a um mergulho, enquanto o antigo centro histórico revela igrejas medievais, como a de San Giovanni Battista, construída no século XIII. A cidade também abriga o imponente Convento dos Capuchinhos, situado no alto de uma colina com vistas deslumbrantes para o mar. Monterosso é o destino ideal para quem busca combinar história e lazer à beira-mar. Vernazza. Vernazza, muitas vezes considerado o mais charmoso dos 5, é um vilarejo com ruas estreitas e sinuosas que conduzem ao pequeno porto, cercado por casas coloridas que parecem empilhadas umas sobre as outras. Este é um dos poucos portos naturais de Cinque Terre, onde barcos de pesca ainda atracam, mantendo a atmosfera de um vilarejo tradicional. A igreja de Santa Margherita d'Antioquia, à beira-mar, é uma construção gótica que testemunha a riqueza histórica da região. De Vernazza, partem trilhas icônicas como a que leva a Monterosso, oferecendo vistas de tirar o fôlego. O nome Vernazza provavelmente deriva da palavra latina verna,
que significa nativo ou autêntico. Isso reflete o caráter local da comunidade, que por muitos anos se dedicou à pesca, agricultura e produção de vinhos. Durante a Idade Média, Vernazza prosperou como um centro comercial marítimo, fornecendo azeite, vinho e produtos agrícolas para outras partes da Itália e da Europa. Se você já teve a oportunidade de visitar a Itália, compartilhe sua experiência com a gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os nossos vídeos em primeira mão. Corniglia. O único vilarejo que não tem acesso direto ao mar está situado no topo de uma colina, a cerca de 100 metros acima do nível do mar. Para chegar até lá, é preciso subir a famosa Lardarina, uma escadaria com 377 degraus, ou pegar um transporte local. Corniglia é mais tranquila e menos turística, o que a torna perfeita para quem busca um ritmo mais calmo. Suas ruas estreitas, vinhedos ao redor e uma vista panorâmica da costa criam um ambiente único e acolhedor. A arquitetura de Corniglia reflete sua história antiga, que remonta aos tempos romanos. As ruas estreitas, ladeadas por casas coloridas e adornadas com flores, criam um cenário digno de um cartão postal. As construções, muitas vezes com 3 ou 4 andares, são tipicamente italianas, com fachadas em tons pastéis que contrastam com o azul intenso do mar ao longe. Pequenas praças surgem inesperadamente entre as ruelas, oferecendo locais perfeitos para uma pausa e para apreciar a calmaria que parece envolver todo o vilarejo. A Piazza Taraggio, a principal da vila, é o coração pulsante de Corniglia. Neste espaço encantador, é possível encontrar cafés aconchegantes, pequenos restaurantes e uma atmosfera acolhedora. Uma das atrações da praça é a Igreja de San Pietro, um exemplo notável da arquitetura gótica liguriana, datada do século XIV. Seu interior é igualmente impressionante, com detalhes artísticos que refletem a devoção e o talento dos moradores ao longo dos séculos. Manarola, por sua vez, é um dos vilarejos mais fotografados da Itália, graças às suas casas coloridas que se erguem em um penhasco, oferecendo vistas espetaculares. Este vilarejo é conhecido pela produção de Siaquetrà, um vinho doce de sobremesa que é um dos orgulhos da região. Manarola também é um ponto de partida para a famosa Via dell'Amore, a Trilha do Amor, que conecta o vilarejo a Rio Maggiore, oferecendo um passeio romântico com vistas deslumbrantes do mar. Apesar de atrair milhares de visitantes todos os anos, o vilarejo preserva uma atmosfera autêntica e tranquila, onde os moradores ainda vivem um ritmo de vida simples e conectado à natureza. Essa dualidade entre ser um ícone internacional e uma comunidade enraizada em suas tradições é o que torna Manarola tão especial. O acesso a Manarola é limitado, o que ajuda a manter sua autenticidade. A vila faz parte de um parque nacional e a circulação de carros é restrita. A maioria dos visitantes chega de trem desembarcando em uma estação localizada em um túnel escavado na rocha. Esse isolamento geográfico contribuiu para preservar a beleza natural e a rica herança cultural da região. Rio Maggiore, o vilarejo mais oriental de Cinque Terre, é um dos mais vibrantes e animados, com uma rica vida cultural e diversas opções de restaurantes que servem frutos do mar frescos. Suas casas coloridas descem pelas encostas até o pequeno porto, criando uma paisagem pitoresca que parece saída de uma pintura.
Rio Maggiore também é o local ideal para mergulho e snorkeling, graças às suas águas claras e abundante vida marinha. A principal vila de Rio Maggiore se desenvolveu em torno de um riacho que inspirou o nome do lugar, Rivus Major. O pequeno curso d'água foi canalizado ao longo dos séculos, mas sua presença ainda é sentida na geografia do local. As ruas estreitas, que se torcem e se entrelaçam como veias, levam os visitantes a descobrirem um labirinto encantador de becos, escadarias e praças escondidas. Ao caminhar por essas passagens, é fácil imaginar as gerações que viveram e trabalharam ali, criando uma comunidade resiliente e profundamente conectada ao seu ambiente. A arquitetura de Rio Maggiore é inconfundível. As casas têm fachadas vibrantes, pintadas em tons de amarelo, vermelho, laranja e rosa, um costume que, segundo a tradição, ajudava os pescadores a identificar suas residências desde o mar. Muitas delas possuem 2 andares principais, um voltado para a rua superior e outro para a rua inferior, refletindo a adaptação engenhosa ao terreno montanhoso. As janelas e varandas decoradas com vasos de flores são um convite à contemplação, evocando um senso de comunidade que ainda persiste. A culinária de Cinque Terre é um capítulo à parte, rica em sabores e produtos locais. O pesto genovês, feito com manjericão fresco cultivado nas colinas da Ligúria, azeite de oliva, pinhões, alho e queijo parmesão, é um dos pratos mais icônicos da região. Outra especialidade é a focaccia, muitas vezes temperada com alecrim, azeitonas ou cebola. Os frutos do mar, fresquíssimos, aparecem em pratos como anchovas marinadas, mexilhões recheados e massas com molho de frutos do mar. Para harmonizar, os vinhos locais como o Cinque Terre Doc e o já mencionado Sciacquetra são indispensáveis. Além de sua beleza natural e tradição culinária, Cinque Terre é um paraíso para os amantes de trilhas e caminhadas. A rede de trilhas que conecta os vilarejos oferece vistas deslumbrantes do mar e da paisagem montanhosa. A trilha azul, Sentiero Azzurro, é a mais popular e conecta todos os vilarejos ao longo da costa. No entanto, há muitas outras trilhas menos conhecidas, que sobem pelas colinas, atravessam vinhedos e levam a pontos panorâmicos espetaculares. Ibex alpinos. Nos Alpes bergamascos, ao norte, encontramos os ibex alpinos, criaturas que desafiam a gravidade em busca de sobrevivência. Estas cabras montanhesas, com sua impressionante capacidade de equilíbrio, sobem em costas quase verticais, onde apenas rochas e musgos se sustentam. Seus movimentos calculados transformam o impossível em cotidiano, enquanto suas patas especialmente adaptadas agarram as mais estreitas saliências rochosas. Entre os vales glaciais do Parque Nacional do Gran Paradiso, o mais antigo da Itália, esses ibex encontram abrigo. Localizado na região oeste dos Alpes, o parque é um santuário de pradarias alpinas, cascatas e tranquilidade intocada. Aqui o silêncio é quebrado apenas pelo som da água corrente e pelo eco dos ventos que atravessam as montanhas. Descendo ao coração da Úmbria, somos recebidos pela impressionante Cascata delle Marmore, uma das quedas d'água mais altas da Europa. Apesar de sua aparência selvagem e natural, esta maravilha é obra da engenhosidade humana. Criada no século III a.C., pelo cônsul romano Manio Curio Dentato, a cascata foi concebida para drenar o rio Velino, cujas águas ameaçavam inundar a região. Hoje, ela não é apenas um testemunho da habilidade técnica dos antigos romanos, mas também uma experiência visual e sonora arrebatadora. O volume de água despencando pelas rochas cria uma névoa que dança com o sol, pintando o ar com arco-íris efêmeros. Na Sicília, o Monte Etna ergue-se como um gigante adormecido, embora raramente permaneça em silêncio. Um dos vulcões mais ativos do mundo,
Suas erupções têm sido registradas desde os tempos da Grécia Antiga. Segundo a mitologia, o Etna era a forja de Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, onde ele forjava armas para os deuses do Olimpo. A atividade vulcânica do Etna é um espetáculo contínuo, de simples emissões de gases a explosões poderosas que lançam jatos de lava ao céu. Cada erupção reconta a história do planeta em formação. A lava basáltica, fluida e incandescente, desce pelas encostas, criando novos terrenos enquanto apaga antigos. Nas Dolomitas, na região oriental dos Alpes italianos, as montanhas parecem sair de um sonho. Formadas há milhões de anos por recifes de coral submersos, essas rochas esculpidas pelo tempo apresentam um tom rosado ao amanhecer e ao anoitecer, um fenômeno conhecido como enrosadira. Os vales das Dolomitas são adornados por florestas densas, lagos cristalinos e pradarias que florescem em cores vibrantes durante o verão. Ao longo de trilhas serpenteantes, encontra-se uma paz quase mística, enquanto o som distante de riachos e o aroma de pinheiros preenchem o ar. Arena de Verona. Verona. A Arena de Verona, um dos mais majestosos e bem preservados anfiteatros da antiguidade, é um testemunho vivo do poderio e da engenhosidade da Roma antiga. Localizada no coração da cidade de Verona, na Itália, este impressionante monumento é muito mais do que um símbolo da história arquitetônica. É um lugar onde passado e presente se encontram, onde as vozes da antiguidade ecoam através dos séculos e onde a arte continua a florescer. Construída por volta do ano 30 d.C., durante o reinado do imperador Tibério, a arena foi projetada para ser um espaço de entretenimento público. Com capacidade para aproximadamente 30.000 espectadores, o anfiteatro serviu como palco para combates de gladiadores, caça de animais selvagens, execuções e, eventualmente, espetáculos teatrais. Estas atividades eram essenciais para a vida pública romana, reforçando a cultura do espetáculo que dominava o império. Que torna a Arena de Verona única entre os anfiteatros romanos é a sua notável preservação. Ao contrário do Coliseu, que sofreu danos significativos devido a terremotos e à reutilização de seus materiais ao longo dos séculos, a estrutura da arena permanece quase intacta. Sua fachada externa original, feita de calcário branco e rosa da região de Valpolicella, foi parcialmente destruída em um terremoto no século XII, mas o núcleo interno, composto por tijolos e pedras locais, resistiu ao tempo e ainda impressiona os visitantes. A forma oval da arena, com dimensões aproximadas de 138 metros de comprimento e 109 metros de largura, é um testemunho da precisão e do planejamento dos engenheiros romanos. Essa configuração não apenas proporcionava excelente visibilidade de todos os ângulos, mas também facilitava o fluxo eficiente de grandes multidões. O sistema de entradas, conhecido como vomitórios, permitia que milhares de espectadores entrassem e saíssem rapidamente, uma inovação notável para a época. Durante a Idade Média, a função da arena mudou significativamente. Com o declínio do Império Romano e a abolição dos combates de gladiadores, o anfiteatro foi adaptado para outros usos. Em alguns períodos, serviu como fortificação, refúgio e até mesmo mercado. A grandiosidade do edifício nunca foi esquecida, e ele continuou a ser um marco importante para a cidade. Foi somente no Renascimento, porém, que a arena começou a ser valorizada por seu potencial artístico. Em 1913, a ópera Aida, de Giuseppe Verdi, foi apresentada pela primeira vez no anfiteatro, marcando o início de sua era moderna como um local de apresentações musicais. Desde então, a Arena de Verona se tornou sinônimo de música clássica e ópera, atraindo artistas e espectadores do mundo inteiro. A acústica da arena é outro elemento que a distingue. Mesmo em sua vastidão,
A estrutura proporciona uma qualidade sonora surpreendente, permitindo que vozes e instrumentos ressoem com clareza impressionante. Este atributo, combinado com o cenário histórico e a atmosfera mágica, cria uma experiência incomparável para o público. Durante o Festival de Ópera de Verona, realizado anualmente, a arena se transforma em um palco grandioso, iluminado por tochas e cercado pelo entusiasmo de milhares de espectadores. Além de óperas, a arena também acolhe concertos, eventos culturais e apresentações modernas, mostrando sua incrível versatilidade. Artistas renomados, desde Luciano Pavarotti até estrelas do pop contemporâneo, já se apresentaram neste espaço lendário. A cada evento, a arena reafirma seu status como um dos maiores palcos do mundo. Mas a Arena de Verona não é apenas um espaço de performances, é também um monumento de memórias. Ao caminhar por suas galerias e assentos de pedra, é impossível não imaginar os eventos que testemunhou ao longo de 2 milênios. As histórias de gladiadores lutando por suas vidas, os gritos de multidões entusiasmadas, os ecos de eras passadas, tudo isso está impregnado em suas paredes. A relação da arena com a cidade de Verona é igualmente profunda. Localizada na Piazza Bra, a maior praça da cidade, a arena é o coração pulsante de Verona, cercada por cafés, restaurantes e edifícios históricos. Seu impacto cultural é inegável, contribuindo para o título de Patrimônio Mundial da Unesco que a cidade ostenta. Verona, com suas ruas de paralelepípedos, varandas que inspiraram a história de Romeu e Julieta e vinhedos nas proximidades, é uma cidade que combina o charme do passado com a vitalidade do presente. A arena é, sem dúvida, sua joia mais brilhante, um lembrete constante de sua rica história e de sua posição como centro de arte e cultura. Hoje, milhões de turistas visitam a Arena de Verona todos os anos, maravilhados por sua grandiosidade e tocados pela aura de sua história. Ela continua a ser um símbolo de resiliência, beleza e o poder da criatividade humana. Seja para assistir a uma ópera sob as estrelas, ou simplesmente para contemplar sua arquitetura imponente, a arena é uma experiência inesquecível. A Arena de Verona é, acima de tudo, uma celebração do espírito humano. Desde sua construção na época romana até seu uso como palco moderno, ela representa a capacidade de adaptação, a preservação da história e o amor pela arte. Em um mundo em constante mudança, a arena permanece como uma testemunha silenciosa do tempo, um lugar onde cada pedra conta uma história e cada performance cria uma nova memória. Montanhas dos Dolomitas. As Montanhas dos Dolomitas, com suas formações imponentes e de beleza singular, são um verdadeiro espetáculo natural. Durante o pôr do sol, as rochas dessas montanhas adquirem um tom rosado ou avermelhado, transformando a paisagem em uma obra-prima da natureza. As Três Cime de Lavaredo, entre os picos mais fotografados dos Dolomitas e de todos os Alpes, oferecem um cenário de tirar o fôlego. Com paredes verticais ao norte e encostas mais suaves ao sul, essas montanhas apresentam um contraste fascinante. O terreno revela em suas trilhas e encostas traços da presença humana ao longo da história. Entre os vestígios, encontram-se bunkers construídos durante a Primeira Guerra Mundial. Testemunhas silenciosas de um passado turbulento, inseridas em um ambiente que hoje exala paz e serenidade. No coração do Trentino Alto Adige, a Igreja de Santa Madalena ergue-se como um ícone das paisagens italianas. Situada no Vale de Funes, a igreja é rodeada por verdes exuberantes e pelos majestosos picos dolomíticos ao fundo. A composição entre o edifício simples e a grandiosidade natural que o circunda torna este local um dos mais fotogênicos do mundo.
Conta a lenda que uma estátua de Santa Madalena foi trazida ao vale por uma tempestade, repousando exatamente no lugar onde a igreja foi construída. Este toque místico se soma à aura já encantadora da região. Perto dali, com paisagens igualmente impressionantes, está a Igreja de São João, outro exemplo de beleza arquitetônica em perfeita harmonia com o ambiente natural. Seguindo para o centro da Itália, encontramos Civita di Bagnoregio, conhecida como a cidade que morre. Situada sobre uma base de tufo vulcânico, esta vila medieval enfrenta um lento e contínuo processo de erosão causado pelo vento e pela chuva. A cada ano, as forças da natureza roubam pequenos pedaços dessa joia histórica, ameaçando sua existência futura. O único acesso à vila é uma longa ponte para pedestres, que conduz os visitantes a um cenário onde o tempo parece ter parado. Dentro do vilarejo, ruas estreitas levam a uma igreja no coração da cidade. Apenas pedestres e bicicletas podem percorrer essas vias encantadoras, garantindo que a essência tranquila e atemporal do lugar permaneça intacta. Na costa da Campânia, a famosa Costa Amalfitana se estende como uma das paisagens mais cênicas e icônicas da Itália. Este trecho costeiro, com suas vistas deslumbrantes sobre o mar Tirreno, é uma combinação perfeita de beleza natural e charme humano. Penhascos íngremes moldam o contorno da costa, onde vilarejos pitorescos parecem escorregar em direção ao mar. Estradas sinuosas conectam pequenas praias e enseadas escondidas, onde o azul cristalino das águas convida os visitantes a explorar. A tradição culinária da região é outro atrativo irresistível. Limões frescos, azeite de oliva de alta qualidade e peixes recém-pescados formam a base de uma gastronomia simples, porém rica em sabores. Amalfi, que dá nome a toda a costa, foi outrora uma poderosa república marítima. Hoje, o vilarejo conserva traços de seu passado glorioso, misturados ao charme relaxante de um destino turístico. Mais adiante, Mauri destaca-se com a maior extensão de praia contínua entre os vilarejos da costa, enquanto Trani, menor e mais discreta, oferece um refúgio tranquilo para quem busca serenidade. Positano, talvez o mais famoso dos vilarejos da costa amalfitana, ergue-se sobre o mar com suas casas coloridas dispostas em degraus. Este cenário, amplamente retratado em pinturas e fotografias, é um símbolo da dolce vita italiana. Próximo a Positano, as ilhas de Ligali, conhecidas na mitologia como Lar das Sereias, oferecem um toque de mistério ao horizonte. Entre essas ilhas, Galo Lungo destaca-se por sua forma distinta de golfinho. Este local, habitado desde tempos antigos, carrega histórias que mesclam mitos e realidades, compondo mais um capítulo fascinante da rica tapeçaria cultural italiana. Dizem que o mar guarda segredos insondáveis. Histórias de tempos remotos, onde mitos e realidade se misturam, ainda ecoam nas águas tranquilas das ilhas do Mediterrâneo. Entre elas, as ilhas romanas, segundo antigas lendas, foram habitadas por sereias, criaturas mitológicas, capazes de encantar marinheiros com suas vozes melodiosas. O historiador grego Estrabão mencionou essas terras misteriosas, um testemunho de que as histórias do passado continuam a alimentar nossa imaginação. Fiordo di Furori, uma joia escondida na costa amalfitana. Na Campânia, um dos lugares mais únicos da costa amalfitana, revela-se como um segredo bem guardado. Chamado de Fiordo di Furori, não é, na verdade, um fiorde no sentido geológico da palavra, mas uma incisão fluvial que forma um cenário de tirar o fôlego. Casas pitorescas parecem quase ocultas, como se resistissem ao toque do mundo exterior. Uma pequena praia surge entre as rochas,
convidando os visitantes a um momento de tranquilidade. Daqui, uma ponte de pedra se estende entre as paredes rochosas, criando uma visão quase surreal, um elo entre tempos e paisagens esculpidos pela natureza. Ilhas Eólias, um arquipélago vulcânico repleto de histórias. Ao norte da Sicília, no Mar Tirreno, as Ilhas Eólias se espalham como pérolas vulcânicas. Seu nome vem de Éolo, o deus grego dos ventos, uma homenagem ao poder que moldou essas terras. A ilha de Vulcano impressiona com seus centros vulcânicos ativos. Apesar de sua atividade geológica, uma pequena comunidade persiste em habitar a ilha, desafiando a força da natureza. Trilhas levam à Caldeira della Fossa, onde fumarolas e o cheiro de enxofre lembram que o vulcão nunca dorme. Stromboli, conhecida como o Farol do Mediterrâneo, fascina com sua atividade eruptiva quase contínua por milhares de anos. As erupções strombolianas, caracterizadas por explosões intermitentes e regulares de lava, são um espetáculo natural que atrai curiosos de todo o mundo. Nos povoados de Stromboli e de Nostra, os habitantes adaptaram suas vidas ao ritmo do vulcão. Enquanto ao nordeste, a ilha de Strombolicchio se ergue como um monólito no mar. No topo, um farol, acessível apenas por uma longa escada, vigia as águas ao redor. Lipari, a maior das Eólias. Entre as Eólias, Lipari destaca-se como a maior e mais populosa. Seus moradores concentram-se principalmente na vila homônima, enquanto outros pequenos centros habitados espalham-se pela ilha. No alto, o castelo de Lipari, usado por diversas civilizações ao longo dos séculos, guarda memórias de conquistas e resistências, testemunhando o passar do tempo em meio à beleza do Mediterrâneo. Capri, a Ilha dos Imperadores. De volta à Campânia, a majestosa ilha de Capri se ergue com seus penhascos imponentes sobre o Mar Tirreno. Suas paisagens exuberantes, jardins floridos e vistas panorâmicas, não apenas encantaram viajantes modernos, mas também foram um refúgio para imperadores romanos como Augusto e Tibério. Capri é um convite ao sonho, onde cada canto conta histórias e onde o horizonte parece infinito, misturando o azul do céu com o do mar. Um lugar onde o passado e o presente se encontram em perfeita harmonia, criando um cenário que nunca deixa de maravilhar. Essa é a essência do Mediterrâneo, uma mistura de lendas e belezas que continuam a inspirar, encantando aqueles que têm a sorte de explorar seus segredos. Aqui, o tempo parece parar, e a alma encontra paz diante da grandiosidade de paisagens que ecoam histórias milenares. Coliseu, Roma. Poucas construções no mundo evocam tanto fascínio, mistério e poder quanto este anfiteatro colossal, localizado no coração de Roma. Conhecido na antiguidade como o Anfiteatro Flaviano, o Coliseu não é apenas um símbolo da Roma antiga, mas também um testemunho da engenhosidade e da ambição humana. Erguido sob o reinado do imperador Vespasiano e concluído por seu filho Tito em 80 d.C., o Coliseu foi mais do que uma obra arquitetônica. Ele foi uma declaração política, um presente à população romana. Após anos de turbulência sob o governo de Nero, os imperadores da dinastia Flaviana buscavam restaurar a confiança do povo. E que melhor maneira de alcançar isso do que construir um monumento grandioso, dedicado ao entretenimento público? A escolha do local foi estratégica. Onde antes existia o luxuoso Palácio Dourado de Nero, conhecido como Domus Aurea, o novo anfiteatro surgiu como uma promessa de devolver o espaço ao povo romano. Era uma afirmação simbólica de que o império pertencia ao povo, e não apenas a seus governantes. O Coliseu é impressionante não apenas por sua escala, mas também por sua arquitetura inovadora. Com uma altura de aproximadamente 50 metros, ele possuía 4 andares e capacidade para abrigar entre 50 mil e 80 mil espectadores. Seu formato oval,
com um eixo maior de 189 metros e um menor de 156 metros, foi projetado para proporcionar uma visão clara do centro da arena de qualquer ponto. As arquibancadas eram cuidadosamente organizadas de acordo com o status social. Na parte inferior, perto da arena, estavam os assentos reservados para o imperador, senadores e elite romana. Mais acima, ficavam os comerciantes e plebeus. E no topo, um espaço destinado aos escravos e mulheres, que eram frequentemente relegados às posições mais distantes. O que acontecia dentro do Coliseu era tão impressionante quanto sua estrutura. O anfiteatro era palco de espetáculos variados, desde combates de gladiadores a caçadas exóticas, conhecidas como venationes. Para essas caçadas, animais de todos os cantos do império, leões, tigres, elefantes e até crocodilos, eram trazidos e soltos na arena. A atmosfera era de pura adrenalina, enquanto gladiadores habilidosos enfrentavam feras selvagens, tudo sob os olhares atentos da multidão. Mas a arena também era palco de encenações históricas. Em um feito impressionante, o Coliseu foi inundado para simular batalhas navais conhecidas como naumaquias. Por mais difícil que pareça, os romanos desenvolveram sistemas hidráulicos para preencher a arena com água, criando um cenário espetacular para combates em barcos. Os gladiadores, por sua vez, eram o coração do entretenimento no Coliseu. Embora frequentemente escravizados ou prisioneiros de guerra, alguns gladiadores eram homens livres que buscavam fama e fortuna. A relação entre a multidão e os combatentes era complexa. Por um lado, eles eram adorados como heróis e símbolos de coragem. Por outro, seus destinos estavam nas mãos do público e do imperador, que muitas vezes decidiam com um simples gesto se um gladiador viveria ou morreria. Os jogos, no entanto, não eram apenas entretenimento. Eles eram uma ferramenta política, usada pelos imperadores para conquistar o favor popular. Em muitos casos, a entrada era gratuita e comida era distribuída para manter a multidão satisfeita. Era o que o poeta Juvenal descreveu como pão e circo, uma estratégia para desviar a atenção dos problemas reais e manter a ordem social. O Coliseu também era um reflexo das inovações tecnológicas romanas. Suas fundações foram feitas de concreto, um material revolucionário que permitiu a construção de estruturas tão massivas. O exterior era revestido de travertino, uma pedra calcária branca que brilhava ao sol, enquanto o mármore era usado para adornar os assentos das elites. O anfiteatro também possuía um sistema de túneis subterrâneos, conhecido como hipogeu. Esse complexo subterrâneo permitia que animais e cenários fossem levantados à arena através de plataformas móveis. Era um mecanismo engenhoso que adicionava um elemento surpresa aos espetáculos. Imagine a sensação do público ao ver uma jaula emergir do chão, liberando um leão faminto diretamente no campo de batalha. Um outro aspecto fascinante do Coliseu era seu velarium, uma espécie de toldo retrátil que cobria parte da arena e protegia os espectadores do sol escaldante. Operado por uma equipe especializada de marinheiros, o velarium era um testemunho da habilidade técnica romana, capaz de proporcionar conforto em um ambiente projetado para multidões. Mas a história do Coliseu não é apenas de glória. Com o declínio do Império Romano, o anfiteatro perdeu sua função original. Nos séculos seguintes, ele foi saqueado por seus materiais de construção, utilizado como fortaleza e até transformado em um local de abrigo para moradores locais. O mármore que antes adornava suas paredes foi extraído para construir outras estruturas icônicas, como a Basílica de São Pedro. Ao longo dos séculos, o Coliseu enfrentou terremotos devastadores que comprometeram sua estrutura. Apesar disso, ele resistiu, sobrevivendo como um símbolo de resiliência e como um dos maiores legados do mundo antigo. No Renascimento, artistas e estudiosos como Michelangelo e Leonardo da Vinci se inspiraram na sua grandeza, reforçando sua posição como ícone cultural. Hoje, o Coliseu é mais do que uma ruína.
Ele é um portal para o passado, um lugar onde é possível sentir o eco das multidões que vibravam com os combates e espetáculos de outrora. É também um lembrete das contradições da humanidade, da capacidade de criar maravilhas e da propensão para a violência e o espetáculo. Ao caminhar por seus corredores e sentir a textura das pedras desgastadas, somos transportados para um mundo onde o poder e o entretenimento andavam de mãos dadas, onde a arena não era apenas um palco, mas um microcosmo de uma sociedade que celebrava tanto a glória quanto a brutalidade. Hoje, mais de 2000 anos após sua construção, o Coliseu permanece como um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Ele é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco e foi declarado uma das novas 7 maravilhas do mundo em 2007. Milhões de visitantes de todas as partes do globo vêm a Roma para testemunhar este monumento que, apesar de suas cicatrizes, continua a inspirar admiração e reverência. Marina Grande, o portão de entrada de Capri, uma das ilhas mais emblemáticas da Itália, recebe seus visitantes através da Marina Grande, um ponto de partida para explorar os tesouros naturais e culturais da região. Este porto vibrante oferece não apenas vistas espetaculares, mas também acesso às águas cristalinas que cercam a ilha. Capri está situada a cerca de 5 quilômetros da costa italiana, na província de Nápoles. Com uma área de aproximadamente 10,4 quilômetros quadrados, a ilha é relativamente pequena, mas repleta de maravilhas. A ilha possui formações geológicas impressionantes, como os famosos Faraglioni, formações rochosas que emergem do mar e se tornaram um símbolo icônico de Capri. Outro destaque é a Gruta Azul, uma caverna marítima que brilha com uma luz azul vibrante devido a um fenômeno natural de refração da luz solar. A história de Capri remonta à antiguidade. A ilha era habitada desde o período neolítico e foi colonizada pelos antigos gregos antes de se tornar parte do Império Romano. Durante a época romana, Capri foi transformada em um refúgio de luxo. O imperador Tibério, que governou entre 14 e 37 d.C., escolheu a ilha como sua residência e construiu 12 vilas, sendo a mais famosa a Vila Jovis. Essa vila, situada no ponto mais alto da ilha, ainda é uma atração arqueológica importante. Após a queda do Império Romano, Capri passou por uma série de ocupações, incluindo os bizantinos, sarracenos e normandos. Durante o Renascimento, a ilha foi parcialmente esquecida, mas no século XIX voltou a ganhar atenção, especialmente entre artistas, escritores e aristocratas europeus. Desde então, Capri consolidou sua reputação como destino turístico de renome mundial. Entre os atrativos imperdíveis estão os famosos Faraglioni, 3 pilares rochosos que emergem dramaticamente do mar. Estes monumentos naturais são mais do que formações geológicas. São um símbolo da ilha e testemunhas de sua rica história. Pentedátilo, beleza perturbadora e mistério. Localizado na região da Calábria, Pentedátilo é um vilarejo que combina uma beleza inquietante com um ar de mistério. Seu nome vem do grego pente, 5, e dactilos, dedos, referindo-se à formação rochosa que domina a paisagem, lembrando uma mão aberta. Pentedátilo é uma aula viva de história. Fundado pelos gregos antigos, o vilarejo enfrentou diversos eventos ao longo dos séculos, incluindo terremotos e deslizamentos, que levaram à gradativa partida de seus habitantes. Na década de 1960, a vila foi completamente abandonada, mas foi redescoberta nos anos 1980 por grupos de artistas e historiadores que se apaixonaram por seu charme. Hoje,
Pentedátilo atrai visitantes interessados em suas ruínas, vistas panorâmicas e na atmosfera quase sobrenatural que permeia o local. É um destino para quem busca uma conexão profunda com o passado e a natureza. Sardenha, a joia do Mediterrâneo. A Sardenha, segunda maior ilha do Mediterrâneo, é uma terra de contrastes que mistura praias paradisíacas, montanhas escarpadas e um legado histórico que remonta a milhares de anos. Com uma extensão de cerca de 24 mil quilômetros quadrados, a Sardenha é um território de contrastes geográficos. Suas costas, que se estendem por aproximadamente 2.000 quilômetros, são um convite para os amantes do mar. Aqui encontram-se praias paradisíacas, enseadas escondidas e falésias impressionantes. A Costa Esmeralda, localizada ao norte, é especialmente famosa por suas águas cristalinas de tons turquesa e areia branca, sendo um dos destinos mais exclusivos da ilha. O interior da Sardenha é igualmente impressionante. Montanhas como o maciço de Gennargentu, que alcança 1.834 metros de altitude, oferecem oportunidades para trilhas e esportes ao ar livre. A vegetação mediterrânea domina a paisagem, com uma mistura de florestas, arbustos e pastagens que servem como habitat para uma rica biodiversidade. A fauna da ilha inclui espécies únicas, como o muflão, uma espécie de carneiro selvagem, flamingos que habitam as lagoas costeiras e o cavalo da giara, uma raça nativa da Sardenha. Além disso, a ilha é um refúgio para várias aves migratórias, tornando-se um destino popular para observadores de pássaros. Embora a Costa Esmeralda seja sinônimo de luxo e sofisticação, a região mantém suas raízes culturais. A Sardenha possui uma rica história, que remonta à pré-história, com vestígios arqueológicos como os nuragues, antigas estruturas de pedra que pontuam a paisagem. A cultura local é celebrada em festivais, música tradicional e gastronomia. Durante o verão, eventos como o Festival de Jazz de Porto Servo atraem músicos renomados e amantes da música. A hospitalidade dos sardenhos também é um ponto alto, com sua dedicação em preservar as tradições locais e compartilhar sua herança cultural com os visitantes. Porto Flávia. Um dos marcos mais impressionantes da Sardenha é Porto Flávia, uma antiga estação de mineração escavada diretamente na rocha. Construído no início do século XX, este local único permitia que minérios fossem descarregados diretamente em navios, facilitando o transporte e revolucionando a mineração local. Cagliari, a capital da Sardenha, é uma cidade que respira história. Suas ruas contam as histórias de invasões, conflitos e renascimentos. O centro histórico, com suas construções medievais, é um convite para explorar o passado da ilha enquanto aprecia vistas deslumbrantes do mar. O arquipélago da Madalena. Ao largo da costa nordeste, o arquipélago da Madalena é composto por 7 ilhas principais e vários ilhéus. A ilha de Caprera, em particular, é famosa por ser o último refúgio de Giuseppe Garibaldi, uma figura central na unificação da Itália. O Parque Nacional de Asinara. Asinara, uma ilha que já foi uma prisão de segurança máxima, é agora um dos parques nacionais mais espetaculares da Itália. Conhecida por seus burros albinos, uma raça rara que vive na ilha há séculos, Asinara é também um santuário marinho protegido, lar de uma biodiversidade impressionante.
Entre as espécies encontradas nas águas cristalinas estão peixes como o escorpião vermelho, a moreia mediterrânea e os cavalos marinhos. A nacra, um molusco raro que se destaca por sua posição vertical no leito marinho, é outro destaque. Para quem gosta de natureza e biologia marinha, a Zinara é um destino imperdível. La Pelosa, uma praia de sonhos. Ao sul de Azinara está La Pelosa, considerada uma das praias mais bonitas da Europa. Com suas areias brancas e águas incrivelmente claras, é o lugar ideal para relaxar e aproveitar o melhor da beleza natural da Sardenha. Santuário de Madonna della Corona, um refúgio espiritual. Encerramos nossa jornada em um dos locais mais espirituais da Itália, o Santuário de Madonna della Corona, localizado na região de Veneto. Encravado na face de um penhasco, este santuário oferece uma experiência de paz e reflexão, além de vistas espetaculares das montanhas circundantes.